Olá pessoal, que esse momento seja de muita paz, muita alegria, que Deus possa me dar condições de passar aquilo que eu vim passar para vocês, que vocês também possam entender e absorver aquilo que é necessário para cada um. A semana passada nós falamos sobre a família, mais focado no casal. Hoje vamos falar mais para as crianças, o aprendizado da criança, a realidade da criança. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você dar o like, comentar, se inscrever nesse canal, para que ele possa chegar para as pessoas mais necessitadas. Vamos lá, uma criança ela vem sem manual de instrução, né? Daí sofremos para aprender, erramos muito, né? Até com as crianças e continuamos errando, é claro, mas sempre vamos ter que querer aprender e fazer o melhor para a criança. A parte física, os pais bem sabem, né? Que é quando vai nascer, compra as roupinhas, compra tudo, arruma o quartinho, aquela beleza, aquela lindeza, né? Mesmo que a criança não vai dormir lá no quarto. Mas poucos se preocupam com o ambiente que a criança vai estar. Se preocupa em o que precisa mudar para ter um bom acolhimento para essa criança, para ela se sentir amada, para ter um ambiente prazeroso. A criança, ela não tem filtro. Então, o que ela ouve e vê é fato. Então, os pais poderão ser os heróis ou os vilões. É conforme ela vê. É conforme vocês se mostram para ela ali naquele ambiente. E o que é as roupinhas, os brinquedos, o quarto bonito, diante do amor, da estabilidade, da proteção, do vínculo afetivo, dos limites que temos que impor e da qualidade de tempo que oferecemos para essa criança. E ao passo que a criança cresce, ela vai tendo curiosidades e necessita de informações. E se os pais não saciam essa curiosidade, não ensina a criança, os coleguinhas da escola vão ensinar, a escola vai ensinar aquilo que é pregado lá. A criança, desde o momento em que ela nasce, ela tem que ir aprendendo as coisas. E ao passo que ela vai para a escola, ela precisa já ter em mente um norte de crer em algo, por que tem que estudar, o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, o que pode, mas não deve, porque daí ela já vai com uma formação para a escola, entendeu? E não vai ser influenciada por qualquer situação, né? Em que crer? Em Deus, em algo maior, em obedecer. O que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, o que deve, o que pode, mas não deve fazer. E vocês, pais, que se não ensinarem, elas vão aprender com os coleguinhas, com adultos até que, né, tenta distorcer as coisas. E até a escola também ensina coisas que às vezes você não concorda, né? Se ela tiver ali já uma direção, não vai ser influenciada tão fácil. A escola já começa ensinando que ela é uma evolução do macaco, né? Para vocês, pais, que acredita na evolução do macaco, não sou contra. Pode ser que eu também seja. A verdade não está em mim. Mas eu vou te perguntar, qual mal fará dela crer que existe um Deus acima dela e que tudo vê e que está no meio de nós e que nos acompanha a cada passo
e que pode nos dar entendimento e que ela precisa obedecer os estatutos, obedecer os mandamentos. Qual mal fará? Obedecer a Deus, obedecer os mandamentos, viver com temor, só vai acrescentar a ela. Não vai lhe tirar nada. Ela será uma criança com esperança, uma criança que terá temor, uma criança que se sentirá segura, se sentirá protegida, se sentirá acompanhada. Mesmo quando todos os abandonarem, se acontecer, ela não se sentirá abandonada. Ela sempre vai saber que existe um Deus que está ali do lado dela para que der e vier. Ao passo que se ela não crê em nada acima dela, não crê que há um Deus, então só lhe resta os pais. E se os pais não suprir essa necessidade, ou lhes faltarem, o que sobra para ela? O que resta para ela? Ela se sentirá sozinha, com medo, insegura, desprotegida, perdida, abandonada e sem esperança. Acabou para ela. Se observarmos a diferença dos jovens, dos homens, das pessoas de anos atrás, 100, 50 e até 40 anos, uma média, você vai ver uma diferença gritante. Os pais, eles criavam com rigor. Toda a casa, ela tinha uma crença, se sentia dependente de Deus. Nós sabemos que houve grandes melhoras na evolução do ensinamento familiar, houve melhoras. Para quem teve tudo isso que eu disse, né, de orientação, de espiritualidade, saber que existe um Deus, e teve os segmentos corretos quando desde criança até adolescência e jovem, esses jovens, eles estão assim extremamente em alta. Eles vão conquistar o mundo, porque é muita inteligência, é muita coisa que a gente teve de melhora desses anos para cá. Porém, a maioria dos jovens não teve essa orientação, não teve um alicerce construtivo que ensinou, que protegeu, que mostrou que há um Deus, que pôs Deus na frente das dificuldades, das alegrias também. Então essas crianças estão aí. Com que situação estão essas crianças hoje, sendo jovens? São frágeis, têm medo de tudo, inseguro, se sente abandonado, não se sente amado, sozinhos e sem esperanças. E o que acontece? Síndromes de todos esses sentimentos que rondeiam esses jovens, essas crianças e até os adultos, né? Hoje você vê pessoas, mulheres, homens casados que têm muita dificuldade, têm síndromes, têm grande sentimento de medo, de pavor. São essas coisas. Tá lá na infância. E isso traz tantas consequências que é de doer. É de doer o coração da gente quando a gente vê jovens, né, com uma bagagem tão triste, tão pesada. Dói. E aí nessa altura não se há muito o que fazer. A maioria das vezes não se há nem o que fazer. Provérbio 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não sairá dele. A Bíblia, se você seguir a Bíblia para ensinar seus filhos, para orientar,
E sim, a escola pode ensinar, e o mundo pode trazer o que for, ela não vai absorver, ela tem alicerce, ela não será contaminada, ela não será dominada, ela não vai absorver aquilo que ela tem certeza do que ela pensa, do que ela crê, que ela teve uma estrutura em casa, ela sabe. Você quer um conselho? Você quer um conselho de uma pessoa que busca conhecer o eterno a cada dia? Um conselho de uma mãe, de uma avó, de uma profissional de saúde, de uma terapeuta? Eu vou dar para você um conselho. Comece hoje a ler um capítulo por dia da Palavra de Deus junto com as crianças, ou a criança. 10 minutinhos por dia. E começa pelo começo da Bíblia. Começa pelo começo e vai dando sequência. Todos os dias. Tenha esse propósito. Você vai ver que muita coisa vai mudar. Você também vai começar a entender as coisas e começar, com o seu entendimento, a transmitir para essas crianças, ou essa criança. E não demore muito para fazer isso. Porque se você demorar, quando você for chamar, ela já vai falar para você: qual é? Sai fora. Que é assim que acontece. E atente para esse versículo. Profunda nele. Lê lá o início dele, que o início dele está falando de obedecer os mandamentos de Deus, de andar no caminho de Deus, como que é que Deus ensina, que é Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim: essas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre o seu coração, e as ensinará a teu filho, e dela falará, sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Então, com testemunho, né? Às vezes a palavra está falando aqui que é sempre, 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 sempre. Então a gente entende assim, nem sempre nós conseguimos estar ali andando, falando, mas andando com testemunho, né? Mas faça isso. E depois você escreve aqui se sentiu ou não diferença no seu lar, se as coisas mudou ou não. Faça o quanto antes. Não espera ele não aceitar mais os seus ensinamentos. Comece hoje.